Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da tarefinha da última aula. Tarefinha bem interessante, né? Do it, da keyword it, que é aquela ideia que eu sempre digo, né, pessoal? A gente tem que pôr isso na cabeça, que no inglês tem três gêneros. No português tem dois, no inglês tem três. É estranho a gente pensar isso porque a gente nasceu com dois, né? A gente aprendeu a ver as coisas com esse olhar de que só tem masculino e feminino. Mas pode ter mais gêneros, né? Dentro da língua, dentro da gramática. Óbvio que no termo biológico da coisa, o ser humano só vai ter dois. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da linguística. E dentro do idioma específico. Então, dentro do português, a gente tem masculino e feminino, só. Então, tudo a gente define isso. No inglês, a gente tem três: masculino, feminino e esse neutro. Que eles falam é impessoal, né? Eles usam outras nomenclaturas. Eu gosto de falar que é neutro, porque mas ele não é só neutro também, né? Ele serve para outras coisas. Ele serve para se direcionar aos objetos, né? Aos animais. Então ele não é só neutro, mas ele também não é impessoal, né? Enfim, nós já falamos disso na última aula, né? Então vamos fazer a correção aqui dos exercícios. Ó, então aqui ele vai dar três usos do it. Three uses of it. Read the information and answer the questions. Então vamos ler a informação e responder as questões. You can use it to talk about things, places and ideas you've mentioned already. Exemplo, né? Então você pode usar o it para falar sobre coisas, lugares e ideias as quais você já mencionou, né? Porque aí o it então se refere a essa coisa que você já mencionou. Então, the water's quite hot, so you shouldn't stay in it too long. A água está bastante quente, então você não deve ficar na água, né? Ficar nela muito tempo, por um tempo demasiado, ou muito somente, né? Então, esse nela se refere à água. Então, esse nela é o it. Mas o it traduz para nela, pessoal? Não é, porque como a gente não tem o pronome neutro, a gente usa outro pronome. A gente dá no caso, esse nela, a gente faz a mistura de preposição, a preposição em, com o pronome em terceira pessoa, ela. Para dar essa ideia de que você não deve ficar na água, não deve ficar nela. Mas aí é o que eu digo, não vamos aprender em português, vamos aprender em inglês, tá? Então, na aula de hoje, eu não vou ensinar em português, tá, pessoal? Eu vou ensinar só em inglês. Eu não vou fazer essa tradução, não vou explicar em português, não vou fazer a conexão. Para vocês irem começando a pensar por vocês próprios. Eu já falei isso várias vezes, esse conceito, as ideias, então ela já deve estar na cabeça de vocês. Vocês já devem estar até enjoados de ouvir eu falar. Então, pelo menos nessa aula, eu vou deixar só na questão para vocês pensarem. Eu não vou entrar no meio, certo? Ó, então também a gente pode usar o it para falar sobre times and dates, né, que são horários e dia e datas. It was July and I was looking forward to my holiday. Então era julho e eu estava esperando, né, estava ansioso para o meu feriado. Então aqui o it was July é porque ele tem isso aqui que eu falei na outra aula, lembram, pessoal? Dessa pessoa aqui que é, se fosse a natureza, né, alguma coisa assim. The weather and temperature. O tempo, o clima e temperatura. It was really nice weather, so you couldn't eat outside. Então,
tava. So you could eat, eu li couldn't, né? You could eat outside. Então tava um tempo, um clima bastante agradável. Ou seja, né? Então você podia comer ao ar livre, né? Do lado de fora. What does it? Aí vem as perguntas. What does it refer to in sentence A? O que o it se refere na frase A? Muito fácil, né, pessoal? Ele se refere à água, tá? Can you think of 5 more expressions to replace the underlined words? Então, essa aqui é bem simples também, ó. Time and date. It was 1998, my birthday. E aqui, the weather. It was rainy, hot and sunny. Aí a gente tem que pensar em 5 outras expressões para a gente substituir as palavras que estão sublinhadas. No caso aqui é para substituir o 1998 e aqui é para substituir o rainy, né, que é chuvoso. Aí o it é... Can you think? Ué, o que ele está pedindo aqui? Acho que está errado, né? Esse sublinhado. 5 more expressions. Ah, não, é isso. Aí você pode pôr qualquer coisa, né? É pessoal. Isso, tá certo. Você pode colocar outra data. Aqui, ó, horários e datas. Tá vendo, pessoal? Então você pode colocar outras datas, né? Pode colocar a data que vocês quiserem ou horário. Então, por exemplo, it was o my birthday, por exemplo. Vocês podem colocar o aniversário de vocês, sem o menor problema. E vocês podem colocar um horário também. Então, it was 9 o'clock. Ou it was noon. It was midnight. Também pode. E aqui, it was rainy. Você pode colocar outros climas, né? Aí, hot and sunny, por exemplo, né? Ele deu um exemplo aqui. Que é quente e ensolarado. Enfim, também bem tranquilo. Isso, né? Aqui, inclusive, aqui também ele deu o exemplo do My Birthday, né? Horários e datas. Porque o aniversário é uma data, né? Ele subentende uma data. Então, it was my birthday. Ele funciona para substituir uma data, por exemplo. Pode, né? Então, it was Christmas. Também posso colocar, né? Que era o Natal. Já estava no dia do Natal. Você vê que para traduzir não fica bom, né? Tipo, a gente tem a ideia em português, lógico que tem. Mas a gente não costuma falar dessa forma em português, né? Porque não é uma expressão comum para nós, ela é usada mais lá. Então é por isso que eu falo, façam em inglês mesmo. Não fica pensando muito na tradução em português, não. Claro, você precisa saber o significado da palavra. Mas aqui eu penso que vocês não têm dúvida nessas palavras, em nenhuma dessas aqui, ó. Eu imagino. Né? Horários, datas e aniversário. E o resto é básico, né? Então vocês não têm dúvida. Então vocês conseguem ler isso aqui, times and dates. It was 1998. Ou it was my birthday. Ou it was Christmas. Ou it was 9 o'clock. Ou it was midnight. Então tudo isso que eu falei, vocês assimilaram, imagino eu, né? Sem pensar na tradução da palavra. Vocês pensaram já no conceito da coisa. Então, se eu falar birthday, você não pensou na palavra aniversário. Você visualizou o que você tem, a visão que você tem de aniversário. Foi isso que você visualizou na mente. Né? E é interessante, porque o nosso cérebro faz isso de forma instantânea e muitas das vezes a gente nem percebe. Né? É uma habilidade muito interessante que o cérebro tem. Por exemplo, que tem muito a ver com isso, que é do filme. Então, tem um filme que vocês gostam muito. Então, se você pensar nesse filme que você gosta bastante, que é um filme que normalmente dura 2 horas, tem filme até maior do que isso, mas seu cérebro consegue visualizar toda essa duração do filme em 1 segundo. Né? É algo assim, uma fração de segundos. Você já imagina o filme
e já lembra das coisas que são boas, né? Os sentimentos vêm e tudo aquilo aflora de uma vez, em uma fração de segundos, e você lembra de todo o filme. Isso é, eu estou falando de um filme que você goste mais, lógico. Um filme que você não gosta tanto, talvez você não vai ter essa afinidade. Então, o nosso cérebro tem essa habilidade, que é muito interessante, né, pessoal? Ainda falando da nossa capacidade do cérebro, eu gosto de dar um exemplo também da galáxia de Andrômeda, né? A galáxia de Andrômeda, ela está a milhões de anos-luz da nossa galáxia. Para a gente chegar lá, então, se a gente fosse para lá viajando na velocidade da luz, a gente levaria milhões de anos para chegar lá. Né? Ou seja, não chegaríamos, a gente ia morrer antes. Mesmo viajando na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe, né? Mas se você, o seu cérebro é tão poderoso que se você imaginar que você chegou lá, você teria essa capacidade de ir lá instantaneamente. Imagina que você chegou lá. Imagina que você tem essa habilidade. Você chegaria lá instantâneo. Né? Então, só que, lógico, ele não tem essa habilidade. Mas vem para mostrar a força que o nosso cérebro tem, né, de imaginar. Outro exemplo também é da origem do universo. Né? Os cientistas, os físicos, eles falam que antes do Big Bang, né, que foi o que deu origem ao universo, não existia nada. Não tinha antes. Só que na nossa cabeça, para a gente aceitar que não tinham antes, a gente nem aceita isso. Né? Na nossa cabeça tem alguma coisa que veio antes. Né? E aí a gente entra num paradoxo também. Porque se tem sempre vai ter alguma coisa antes, então quando é que tem a primeira coisa? Né? O primeiro evento aí, ele não existe, né? A gente sempre está procurando algo antes, alguma coisa que deu origem. Porque a gente pensa nessa passagem do tempo, dessa forma. Então a gente é capaz até de contestar uma verdade, porque o nosso cérebro tem essa capacidade da imaginação, que ela trespassa, né? Ela transcende até mesmo as leis do universo. Né? A gente pode imaginar quebrar as leis da física. Mas se a gente fosse capaz, a gente quebraria, né? Se a gente tivesse essa força no cérebro. Então isso é muito interessante. O cérebro é uma ferramenta realmente muito poderosa. E é por isso que eu falo para vocês aí, pensem em inglês, tá? Não se subestimem, não acho que isso é difícil, porque não é. Porque quando você lê uma frase dessa aqui, ó, It was my birthday, você não traduz. Você já entendeu o que que era. É simples, vocês já têm esse conhecimento. Vamos continuar então. B. You are going to talk about an important day from your life. Think about these questions. Agora essa é pessoal, né, pessoal? Pessoal, né, pessoal? When was it? Então, quando foi, vou traduzir, né? Você vai contar, né? Vai falar sobre um dia importante da sua vida. Pense sobre essas questões. Quando foi esse dia importante? Aí você vai responder: It was tal dia, tal data, né? What happened? Aí você vai falar: It happened, né? Não, what happened você não vai responder it, né? Você só vai responder mesmo o que aconteceu. Aí sim, ó, was it important? Aí você vai colocar yes, it was important. Ou no, it wasn't important. Mas aí a ideia é usar o it. What was the weather like? Aí você vai falar como que o clima estava no dia, né? Então, it was raining. E how did you feel? Aí você vai responder também, né? Essa também é pessoal. Aí você vai responder, I felt well, very good, sick, né? Enfim, depende do que aconteceu nesse dia importante. Que inclusive volta naquela capacidade do cérebro que eu falo para vocês, né? Inclusive já mencionei isso. O nosso cérebro ele tende a recordar, a gravar as memórias das coisas que ele considera importante. Então, coisas importantes ele não memoriza. Coisas que não são importantes ele não memoriza. Coisas importantes, muito provavelmente, ele vai memorizar. Em um dia importante, você não só memoriza aquele dia, tipo, o evento em si, como você memoriza as coisas em volta dele. É natural isso. Porque o cérebro ele não faz isso, ele sabe que aquele evento é importante, então ele vai memorizar tudo. Ele não sabe exatamente o que é importante, né? Então o que você tem que filtrar, no caso, então ele memoriza tudo. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência de
fazer uma prova de concurso, por exemplo, onde tem entrevista, que você vai lá pessoalmente, quando você já passa da fase de prova escrita, você vai conversar com as pessoas, você fica muito nervoso, né? Uma apresentação de TCC, né, de defesa de curso, como você fica muito nervoso, né? Então, aí o seu cérebro entende que, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui de importante, porque você está emocionalmente abalado. Então, aquilo você memoriza. Então, você lembra das coisas até com detalhes do dia. É normal isso. Letra C. Tell each other about your important days. Ask questions to find out more. Aí esse aqui é aquele exercício que eu falo para vocês fazerem, ou pelo WhatsApp aí com os colegas, ou você mesmo faz com você mesmo. Até melhor ainda se você gravar sua voz. E aí você se ouve, depois você grava, ouve, enfim. E vai fazendo a brincadeirinha. É muito importante para treinar o ouvido. Então aqui ele dá um exemplinho, né? It was a summer day in 2005. It was important because it was the day I got married. Então era verão um dia de verão, né, de 2005. Foi importante porque foi o dia que eu me casei. Enfim, aí vocês vão fazendo mais perguntas e respostas sobre essa letra B que vocês fizeram, tá? Expressions with it. Complete the conversations with expressions from the box. Then listen to check. Aí esse de escutar, como eu já expliquei para vocês, não dá, né? Porque não temos o CD, eu não encontrei até hoje. De vez em quando eu ainda procuro. Don't worry about it. Mas dá para fazer o exercício de boa, né? Aí tem várias expressões aqui para a gente preencher aqui, né? Então, when can we meet? Tomorrow, Sunday. Aí ele já marcou uma aqui, né? It doesn't really matter. I'm free all weekend. Então, realmente não importa. Eu estou livre todo final de semana. Então, você vê que o it ele também pode ser usado em expressões. São casos que fogem desses três casos aqui que eu expliquei na aula passada, né? Porque aqui ele não está falando do tempo, né? Ele não está falando de nenhuma data. Ele não está se referindo a um objeto ou a alguma ideia ou algum lugar, né? Simplesmente é uma expressão que ela quer dizer o quê? Realmente não importa, ou isso realmente não importa, ou tanto faz, né? Eu traduziria dessa forma. Então, quando podemos nos encontrar? Tanto faz. Eu estou livre o fim de semana inteiro. Tá? Então, eu traduziria It doesn't really matter para tanto faz. É mais próximo para nós, a tradução. Né? Expressões é o que eu sempre digo. Se você for fazer ao pé da letra, às vezes até dá certo, ela não perde o sentido, mas não fica natural. Então, às vezes, a gente tem que achar o correspondente em português, né? Ou seja, a expressão em português que é equivalente à expressão em inglês, no caso de fazer tradução. Mas o que eu penso aqui, né? Como eu já disse, isso aqui para vocês não devem ter dificuldade. It doesn't really matter, você já faz automaticamente. Você já entendeu o que tanto faz, né? Só que você não pensa em tanto faz. Tanto que é o que eu digo para vocês da questão de fazer uma tradução simultânea. É difícil. Tem pessoas fluentes em inglês que não são boas em fazer uma tradução simultânea. Porque ela requer um certo treinamento. Né? Não é simplesmente traduzir o que está escrito. Né? Você tem que puxar o seu cérebro para ver qual que é o correspondente em português daquela coisa. E às vezes não é tão fácil esse exercício, porque você fica mudando de língua o tempo inteiro. Porque você tem que de fato falar em português o que você leu, né, em inglês. Porque você está traduzindo simultaneamente para as pessoas que não falam inglês entenderem. Então você tem que traduzir e tem que ser coerente a tradução, né? E esse é um exercício muito difícil de ser feito. Mas tem gente que é bom nisso, que tem essa habilidade, né? Depende muito de cada um. I'm sorry I'm late. Where's the meeting? Aí então a gente agora tem que preencher aqui, né? Então tem um espaço e aí ele continua dizendo: The meeting hasn't started yet. Então o que nós vamos pôr aqui? Vamos lá ver. Don't worry about it. The meeting hasn't started. Será que eu acho que pode ser esse, né, gente?
Não se preocupe com isso, né? Ou simplesmente não se preocupe. A reunião ainda não começou. Pode ser esse. I'll think about it. Vou pensar. Não é isso, né? It depends. Também não. Depende. It's up to you. Não, também não. E that's it. Também não. Então, realmente, don't worry about it. The meeting hasn't started yet. Então, não se preocupe. Mais uma vez, a tradução, ó, você pode simplesmente ignorar esse about it e simplesmente colocar o quê? Não se preocupe. A reunião ainda não começou. Do you like parties? Aí você vai responder, né? Alguma coisa. Generally, yes, but not when there are too many people. Normalmente, ou geralmente, sim. Mas não quando tem muitas pessoas. Então depende, né? It depends. It depends. It depends. Generally, yes. Isso. Que para nós, it depends vira só depende. Normalmente, sim. Mas não quando tem muita gente. Né? Tranquilo também. Mas o it a gente usa também dessa forma, né? Como nessa expressão. Do you want to come to the cinema tonight? I'm not sure. I have time. Alguma coisa? Ok. Então, você quer ir ao cinema essa noite? Ah, não. Você quer vir, né? To come, pessoal, é o verbo vir. To go é que é o verbo ir, certo? Então, você quer vir ao cinema essa noite? Provavelmente a pessoa que está falando deve estar no cinema, né? Deve estar mais próximo do cinema. Porque do you want to go to the cinema tonight faria mais sentido. Então, aqui, no caso, a pessoa deve estar lá já no cinema. Não tenho certeza se tenho tempo, né? Ou seja, não sei se vou ter tempo, alguma coisa assim. Aí ele vai fazer o que então? I'll think about it, ok? Esse é o melhor, né? Eu vou pensar, beleza? Isso. Have we got any food at home? Not really. We've got some milk in the fridge. E aí, alguma coisa. Então, nós temos algum alimento em casa? Na verdade, não. It's not really quer dizer, na verdade, não. We've got some milk, né? Temos leite, um pouco de leite na geladeira. E that's it. Eu acredito que sim, né? That's it. Tipo, é isso, é o que tem. Tá? Esse that's it quer dizer isso. Não tem mais nada, é isso, acabou, é o que tem, depende, né? Então aqui a tradução eu faria: temos um pouco de leite na geladeira e só, ou não tem mais nada. Faria assim, né? Então você vê que a tradução ela tem que ser ajeitada, ela tem que ser adequada. Não dá para você traduzir mesmo. That's it significa tal coisa. Não tem como, tá? Ele vai depender do contexto da frase para você traduzir, né? Mas a ideia de that's it é de encerramento. Chega, basta. Inclusive você pode falar that's it, né? O pai fala para o filho that's it, enough, já chega. É o finalmente, é o encerrou, acabou, né? Tem até o do Pernalonga, né? O desenho do That's It, folks. That's all, como é que é? Eu acho que é That's It mesmo, né? That's It. Que é aquele por hoje é só, pessoal. Lembra desse trem? Eu escrevia That's It, folks. Que acabou mesmo, né? What time do I have to start work? Alguma coisa, but you have to be here 8 hours a day. Então, esse aqui, obviamente, foi o que sobrou, né? It's up to you, but you have to be here 8 hours a day. Então, que horas que eu tenho que começar o trabalho ou começar a trabalhar? Depende de você. It's up to you. Você que sabe. Depende de você. Você que decide. Mas você tem que ficar aqui durante 8 horas por dia. E a letra B aqui, né, que é pessoal, que eu falo para vocês.
Work in pairs, né? Ou seja, trabalhem em duplas, em pares. Take turns to start conversations 1 to 6 and remember the responses. Então, vocês vão revezar e conversar, fazer as conversações de 1 a 6. Então, o coleguinha primeiro pergunta e o outro coleguinha responde, depois inverte, o coleguinha pergunta e o um responde. E assim vai fazendo, né? Então, se vocês tiveram a oportunidade de fazer isso aqui com alguém, é o ideal. Se não, você pode fazer sozinho, você se grava, né? E aí a dica que eu dou é para você muda um pouco a voz, nem que seja o tom de voz, não precisa nem mudar a voz mesmo, né? Fazer uma imitação, para quando você ouvir, você perceber a pergunta e perceber a resposta, certo? Que é como se você estivesse interpretando outra pessoa e aí você grava, tá, pessoal? É a diquinha que eu dou. Nesse tempo de pandemia, como a gente não tem como praticar, né? Tem que ser dessa forma, beleza? Então por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.